Olá, vamos falar da segunda parte sobre a Revolução Francesa. Na última aula eu estava falando que o rei e a rainha foram executados na guilhotina, nasce a República na França e o partido dos Girondinos, que eram os representantes da burguesia, passam a governar a França, tendo oposição do partido dos Jacobinos, camadas populares, pequena burguesia, né? Desculpa. Os jacobinos, com essa guilhotina, começam a massacrar os nobres, né, e o rei que faziam oposição à revolução. Tá? E isso, gente, assustou muito as outras monarquias da Europa. Né? A única república da Europa era a França naquele momento. E o que é que ela fez com o rei e a rainha? Cortou a cabeça, executou. Isso era historicamente inusitado, nunca antes havia acontecido isso em nenhum país absolutista, né? Mas os jacobinos, logo em seguida, com essa radicalização popular, tomam o poder na França, passam a governar a França, né? Os representantes das camadas populares, né? Primeira providência deles é criar um comitê de salvação pública. O que é um comitê? Um grupo de pessoas, né? Eram 4, 5 pessoas nesse comitê, que eram responsáveis pelo governo da França. Tá? Tudo era decidido nesse comitê. Dentro desse comitê, eles criaram um comitê de segurança para resolver as questões de segurança pública, de segurança política dentro da França. Porque durante a Revolução, as leis não eram muito respeitadas, né? Estava ainda se consolidando a nova Constituição. E o Comitê de Segurança cria o chamado Tribunal Revolucionário, para julgar aquelas pessoas que tivessem tido alguma atitude antirrevolucionária. Então, esses 3 instâncias de poder, tá, instituem na França o chamado período do terror. Foi um ano, 1793 a 1794, que toda e qualquer atitude, ação ou comportamento antirrevolucionário, decidido por quem? Pelo Comitê de Segurança, pelo Tribunal Revolucionário, seria determinada a pena de morte daquelas pessoas. Né? Então, você, um cidadão comum, né? Dono de uma padaria, de um dia para o outro se aumentou o pão, aí o Tribunal Revolucionário chamaria você para um julgamento. Você está atentando contra a Revolução. Você aumentou o pão 100% de um dia para o outro. Então, você é contra-revolucionário. O julgamento era sumário. O que é sumário? De uma hora para outra. Não esperava ouvir, pesquisar, escutar as partes, né? A pessoa era executada de imediato na guilhotina. Outro cidadão, no meio da rua, né? Cometeu um furto, um roubo, era preso, levado ao Tribunal Revolucionário e executado. Um comerciante que não pagou imposto, também era levado ao Tribunal Revolucionário, julgado sumariamente e executado na guilhotina. Vocês terem ideia, durante esse ano, 17 mil pessoas foram executadas na guilhotina. Né? E houveram, em virtude da insegurança pública, da violência, 40 mil mortes em um ano de período do terror. Daí o nome, período do terror. Eles conseguem consolidar as leis revolucionárias na França? Sim. Eles têm um sucesso enorme, né? Com o terror, eles têm um sucesso enorme na segurança. As pessoas passam a obedecer e a seguir a nova Constituição da França, né? Então, eles conseguem sucesso na segurança, porém, na economia, eles não resolveram os grandes problemas da economia francesa, né? Da carestia, do desemprego, né? Da falta de normalidade para fazer negócios, né? Então, não tiveram sucesso na economia. O principal líder desse Comitê de Salvação Pública, tá, era um representante, né, chamado Robespierre. Ele era considerado um tirano sanguinário, porque ele mandava executar todo mundo, né, na guilhotina. Acabou que ele caiu em desgraça, ele mesmo foi preso, e em 1794 ele foi executado na guilhotina. E mais, o médico que inventou o instrumento de execução, o guilhotin, também foi executado na guilhotina. Nesse momento acaba o período do terror e a burguesia retoma o poder, né? O partido girondino, né? Eles voltam ao poder para defender os interesses de quem? Da burguesia, porque a burguesia necessitava de segurança pública, de segurança nas leis para prosperar
enriquecer, criar, fazer negócios, né? Então, eles passam a governar a França. Primeira providência foi desativação da guilhotina, tabelamento de preços e salários para normalizar a economia, tá? E restabelecimento da liberdade econômica, ou seja, deixar vir, deixar passar, né? Aquele lema do iluminismo. E eles resolvem elaborar uma nova Constituição. E novamente o voto é modificado. O voto volta a ser censitário, ou seja, somente aqueles cidadãos com dinheiro, com propriedades, passavam a ter direito ao voto. E estabeleceram o diretório, já falei antes, né? Um grupo de deputados que governavam a França, né? 4, 5 pessoas. Agora imagine qualquer decisão dessa república ser feita por 4, 5 pessoas. Demorava, né? Havia discordâncias no grupo. Então, governar um país com 4, 5 pessoas é um tanto quanto complicado. E não é na época de revolução mais ainda, né? Então, os problemas da França não foram resolvidos. Qual é o problema? A invasão de tropas estrangeiras, crise econômica, crise política, crise social, né? A insegurança pública. Esses eram os grandes problemas. E a revolução ainda não resolvia todos os problemas, né? As agitações continuavam. Todo dia tinha conflitos, manifestações, guerras internas da revolução. Somente um setor da organização do Estado francês estava tendo sucesso, e era o exército francês, né? O exército francês que integrou o cidadão francês no exército, que antes o exército era de mercenários, né? A partir da Revolução Francesa, o povo se torna soldado, né? Treinado, armado, né? E comandado por oficiais, né? Esse exército se organiza, se profissionaliza e passa a ganhar todas as batalhas, né? Contra os invasores europeus na França. Nesse exército se destacou um general chamado Napoleão Bonaparte. 24 anos ele tinha, tá? E ele lidera a vitória nas batalhas contra os invasores da França, tá? Em 1798 foi formada uma nova coligação para enfrentar a França, né? O que é coligação? A união dos outros países absolutistas se reúne para invadir a França. Mas a França, nesse momento, sob a liderança de Napoleão Bonaparte, tinha um exército organizado, né? E não perdia nenhuma batalha, Napoleão, né? Então, o único segmento com sucesso na França era o exército. E esse líder, né, político, no caso, Napoleão Bonaparte, será convidado, será levado ao poder pela burguesia, né, em 1799, quando ele toma o poder através de um golpe de Estado, um ato de força, né, e passa a governar a França, né, e vai começar um período de normalização das instituições, da economia e do poder econômico político da França, na era napoleônica. Mas até chegar a Napoleão foram 10 anos de muitos conflitos, de muitas guerras, de muitas execuções durante a Revolução Francesa. Até a próxima.